Fala, fenômeno! E aí, tudo bom do outro lado? Espero que sim, né, galera? Depois da derrota do Clube do Remo, fica até difícil a gente, né, dizer que está tudo bem, já que o futebol faz parte da nossa vida e o Clube do Remo, né, assim ao mesmo tempo que às vezes dá paz, também tira o sossego do torcedor. Pessoal, assim como a gente analisa as vitórias, as rodadas, a gente precisa também ser frio para analisar a derrota num contexto geral, sem estar arranjando maiores desculpas, culpados, e sim, a gente está retratando aqui o que aconteceu na partida de ontem. Antes disso, eu vou pedir carinhosamente para vocês deixarem o like para nós, tá? Se inscreverem no canal aí e compartilharem este vídeo para chegar ao máximo de azulinas e azulinas possíveis, né? Eu vou ser bem sincero, eu ainda não acompanhei televisão, outras mídias aí, para saber o que o pessoal tá falando. O que eu vi no estádio ontem, muita gente culpando apenas o Jajá e alguns culpando o árbitro pela derrota. Eu diria que eu vou muito além disso e não concordo com muitas coisas que eu ouvi do torcedor. E o torcedor também pode discordar de mim, não tem problema algum, tá? A gente vai analisar o contexto geral da partida de forma resumida, até porque hoje à noite eu vou fazer live. E aí a gente vai poder analisar muito melhor. Já convido vocês para participar da live às 20h30, 21 horas aqui comigo, tá bom? A gente vai deixar a mesa tática para poder explicar o que o Léo Condé fez ontem com a equipe exulina. Um crime futebolístico foi cometido ontem no Mangueirão. Lógico que já atrapalhou bastante. A gente vai colocar na tela aqui, deixa eu preparar aqui, eu já preparei o material, vou só colocar na tela, para a gente poder aí, né, tecer os comentários. Deixa eu só ajeitar aqui. Bom, vamos lá, né? Eu vou tirar a imagem aqui da tela, a minha imagem, mas vocês vão ficar com o áudio aí, tá? Até para vocês poderem observar melhor. O Remo começou assim a partida, né? E o Atlético Paranaense desta maneira, né? Então, 11 contra 11. Vamos lá. O Remo começou no 4, né? 2-3-1, 4-1-2-3, com a bola e sem a bola. E o Atlético Paranaense no 3-4-1-2. O Remo foi lá, fez o gol no início do jogo com o Jajá. E depois quem estava no Mangueirão, ou quem acompanhou em casa, principalmente quem estava no Mangueirão, pôde observar que o Remo fez o gol, né? E não fez absolutamente mais nada em campo para que o goleiro Santos, bom goleiro do Atlético Paranaense, aparecesse. O goleiro do Atlético nem apareceu. Eu vejo da seguinte maneira: hoje o futebol, ele te dá oportunidade, quando eu digo dá oportunidade ao treinador, de fazer 5 substituições. 5 substituições. É muita coisa. Normalmente o treinador de futebol, a maioria, infelizmente, são teimosos. Eu só vi um treinador aqui que mexeu no primeiro tempo. Sem ser obrigado a mexer, né? Contusão, cartão. Foi o Daniel Paulista, numa ocasião, tirou o Dodô de campo. No primeiro tempo, o Remo acabou até ganhando aquela partida. Isso era para ter acontecido ontem. O Remo ganhando, né? De 1-0, não jogando nada. O Atlético Paranaense era o dono das ações, porém, ações não tão preocupantes ao Rangel, mas tinha a bola no pé, o que poderia trazer uma preocupação lá na frente. E este jogador aqui, eu vou até colocar aqui em cima, bolinha. Este jogador aqui, né, totalmente apagado da partida. Vitor Bueno. O Remo estava com 10 em campo. Teve uma jogada no primeiro tempo que o Vitor Bueno pegou o contra-ataque, 3 contra 2. Já de um lado, né? O Manga do outro.
e ele sozinho com a bola aqui, não chutou, era 3 contra 2, não chutou, não tocou a bola. E ali o Remo poderia ter matado a partida. 2-0, mesmo que o Jajá tivesse sido expulso, o Remo não perderia aquela partida. No máximo, empataria. O Vitor Bueno, que já vinha pessimamente na partida, não fez nada. Aquele lance ali, se eu sou treinador de futebol, e eu não tô dizendo, tá falando agora, Theo, é fácil. Não, a gente falou isso lá no estádio. Eu tava puto da vida, muito puto, porque era um jogo que tava se desenhando uma vitória do Remo, e depois se desenhou que o Remo levaria um empate à virada. Ficou muito claro, e futebol você não pode inventar. Ali era para ter substituído o Vitor Bueno, ter colocado o Pico no meio-campo e ter ganho o meio-campo, para que o Atlético Paranaense baixasse as suas linhas. Não aconteceu. O Remo foi para cima do Atlético, todo desorganizado. O Atlético subiu as suas linhas. Nessa subida de linha, nas costas do Marcelinho, ontem, inclusive, eu falei no pré-jogo, a melhor arma do Remo, tá tudo gravado e eu vou colocar isso no pós-jogo, e quem acompanhou o pré-jogo vai entender. Eu falei, a arma do Remo é o Marcelinho pela direita, assim como a deficiência do Remo é o Marcelinho pela direita. O Remo fez o gol pela direita no cruzamento do Marcelinho para a chegada do Jajá, e o Remo tomou um gol com a subida do Marcelinho. O Atlético atacou o lado esquerdo, cruzou a bola para a área, né? E o Atlético empatou aquela partida ali. Tudo bem, ele já errou bastante. E a gente imagina, não vai mais errar, né? Porque errar é humano. O problema é permanecer no erro. Já foi infantil, e eu vi muita gente falando, o Remo perdeu só pela infantilidade do Jajá. Não. Perdeu pela falta de visão de jogo do Léo Condé. Para mim, o Léo Condé foi até mais culpado do que o próprio Jajá na partida, tá? E não foi pouco. Coloca essa derrota na conta do Léo Condé. Muito teimoso. O que ele fez ontem, ele já vem fazendo outras partidas. A sorte que o Remo vinha ganhando os jogos. Mas a gente vinha falando, mexe no time, é teimoso demais. Muito pragmático. E ontem ele acabou com o clube do Remo. Já que o Jajá foi expulso, eu vou tirar o Jajá de campo aqui. Ele acabou com o Remo quando ele voltou nesse esquema tático para o segundo tempo. Se o Remo terminou o primeiro tempo horroroso, o Remo começou o segundo tempo tenebroso. Realmente uma tempestade que caiu em Belém depois do jogo. Foi o que o Remo começou no Mangueirão. Como é que ele me coloca o Vitor Bueno, que não tem altura, não tem disposição tática e não tem posição física para voltar contra um Atlético Paranaense com 11 homens, doido para virar a partida com o Vitor Bueno de falso 9. Para piorar a situação, ele tira o Pikachu, que é um jogador que estava fazendo o corredor direito, né? Que é um cara experimentado e rodado no Campeonato Brasileiro da Série A e que não estava mal na partida, para colocar Matheus Alexandre na partida. Avançou o Marcelinho, colocou o Matheus Alexandre aqui atrás e jogou desta maneira, todo aberto contra o Atlético Paranaense. A gente viu o Atlético Paranaense chegar várias vezes, gols anulados, e deixando o Duplex e o Marlon, que foram muito mal, inclusive, na partida ontem, tecnicamente falando, principalmente o Marlon, mas todos sobrecarregados por não ter marcação. Ele demorou a mexer. Quando ele mexeu errado. E quando ele mexeu da segunda vez, ele mexeu mais errado ainda. Não era para ter tirado o Patrick de campo, e sim o Zé Welles. Ele fez o inverso. Colocou o Pico mais uma vez tardiamente e o Diego Hernandes, faltando aí 7, 8 minutos para acabar a partida mais os acréscimos. Ou seja, foram cometidos vários erros ontem, além da irresponsabilidade do jogador Jajá, que eu, presidente do clube, multaria,
porque aquilo ali é infantilidade, nem jogador de pelada faz aquilo. E um jogador de primeira divisão, um jogador de clube do Remo, um jogador que foi comprado por milhões pelo Remo, não pode fazer daquela maneira. Mas a gente sabe que o Remo é a casa da mãe Joana. Se o Tassano mandou cotoco pro torcedor e não aconteceu nada, imagine o Jajá que estava em campo. Então ontem, se o Remo volta, galera, se o Remo volta, poderia até não dar certo, mas não poderia se errar, já que o Atlético tinha um jogador a mais e tava fomento para fazer o gol. Se tu não volta com o Vitor Bueno e tu fecha esse teu meio campo aqui com o Pico, dava pro Remo muito bem jogar desta maneira aqui, galera. Não precisava inventar moda. Nenhuma moda. Tá? Era Zé Wellison aqui. Era Zé Wellison aqui. Voltava com o quarteto de zaga. Mike, Duplex, Marley, Massadinho, Zé Wellison, Patrick. Aqui colocaria o Pico. Tá? E aqui fecharia um pouco mais com o Pikachu. E deixaria o Manga na frente. Depois de substituiria. Colocaria o Poveda, né? Mexeria aqui, talvez tirasse o Pikachu e colocasse o Diego Hernandes aqui, tu ganharia a porra do meio campo, ou pelo menos igualaria. Parece que tem treinador de futebol que, além de cego, é burro, né? Tu fecharia o teu meio campo com 3 homens de marcação, não deixaria a tua zaga exposta, os laterais também ficariam um pouco mais atrás, subiriam na boa. Ora, o Marcelinho pela direita, ora o Mike pela esquerda, né? Quando tivesse a posse de bola. E deixaria o Manga aqui atrapalhando os 3 zagueiros do Atlético, que no segundo tempo se transformaram apenas em 2, já que um dos zagueiros avançaram como volante, porque eles tinham um jogador a mais. Porém, o treinador do Clube do Remo não conseguiu enxergar o óbvio do óbvio do óbvio do óbvio. E quando mexeu tardiamente, além da infantilidade do Jajá, o Clube do Remo perdeu uma partida que não poderia perder. Foram 2 partidas que o Remo não poderia perder. A de ontem e a do Cruzeiro. Infelizmente, perdemos 6 pontos preciosos. O Clube do Remo se meteu numa bola de neve. O Remo se complica muito no Campeonato Brasileiro. Faltam 21 rodadas. Se o Remo quiser permanecer, tem que ganhar 10. São 30 pontos com 15 e 45. Acho que até 44 pode se livrar, mas vamos no número exato, 45. A situação do Remo é preocupante. A partir de domingo que vem, ele vai ter que fazer no mínimo aí 50% dos pontos ou estará rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Vai ter que ganhar do São Paulo. Como? Tem a semana cheia para a gente analisar, ainda mais sem o Jajá, que é a única válvula de escape do Clube do Remo. Quando a gente falava lá atrás, o Remo não tem elenco. E aí, né, além de não ter elenco, tem um treinador teimoso que não consegue enxergar a partida, complicando ainda mais a situação azulina. Deixa o like, galera. Foi brevemente aqui os erros que aconteceram ontem. O juiz, vou falar na live mais tarde, mas para mim foram os pontos cruciais da derrota do Clube do Remo ontem para o time do Furacão. Valeu, galera. A gente volta mais tarde. Um abraço, beijo no coração. Fui.